Agora me escutam bem? Tá ótimo. Então, eu anotei aqui alguns apontamentos sobre o filme que eu achei interessante. Primeiro, como você bem citou, é a questão racial. Acho que é de extrema importância mostrar todo o processo de embranquecimento que o Rio de Janeiro, e não só o Rio de Janeiro em específico, mas logicamente que é o foco-alvo do filme, mas também o Brasil sofreu desde o pós-abolição e vem sofrendo até hoje. Se a gente pegar como é citado no filme o processo referente à imigração e todo o êxodo rural da região sudeste, de meio que da região nordeste também, de expulsar essas pessoas de pele mais escura dessas regiões e acabar empurrando elas para a região centro-oeste, porque, querendo ou não, nós que somos aqui do Centro-Oeste, eu e a Natália, nós somos aqui do Centro-Oeste, a gente sabe que esse êxodo rural que aconteceu no Centro-Oeste não foi da nata que tinha na região Sul, nem na região Sudeste, mas sim de pessoas que eram de baixa renda ou sofriam algum tipo de rejeição nessas regiões e acabaram encontrando aqui no Cerrado Verde Plano algum tipo de oportunidade. Então também é algo que, se a gente for pegar, por mais que não seja citado de maneira tão explícita no filme, é algo que também a gente pode tratar dentro do tema. Mas sobre na questão do embranquecimento. Um dos pontos também muito interessante da gente estar tratando e pautando referente a isso é a questão que é citada de maneira curta no filme, mas que contribuiu para a população que hoje, tanto culturalmente quanto a questão da violência dentro do Rio de Janeiro e a sua marginalização perante a nossa cultura brasileira, a troca da capital, né? Que é citado no filme também, mas muita gente não sabe, não entende que essa troca, como é citado no filme, faz parte do processo de embranqueamento da população brasileira, justamente como citei, por conta da questão de imigrantes da região sul-sudeste, da região ali da Europa, né? Mas também o custo e impacto que essa troca da capital gerou não só na questão racial, mas na questão política e na questão geográfica. Por quê? O custo de Brasília à época foi de cerca de 1/4 do PIB do Brasil, a loucura do Juscelino. Então é basicamente hoje, se a gente pegar o Bolsonaro, ou o Lula, ou quem for o presidente, e ele gastar cerca de 250 bilhões na construção de uma cidade. De um projeto que, à época, se a gente for olhar em 1960, mas isso já ocorre desde lá atrás com José Bonifácio, lá desde 1800, depois isso é citado na Constituição de 1891, é esse processo de querer transitar a capital ali da questão do litoral, porque eles apontavam que era de fácil alvo, né, inimigo, mas não era isso. Era justamente afastar a elite do povo, afastar essa classe rica, a classe branca das classes mais pobres, né? E isso faz parte do processo de construção de Brasília, que tem esse argumento justamente da questão de estar afastando a capital do litoral, para estar centralizada geograficamente dentro do Brasil. A outra questão de estar trazendo e melhorando a vida na região central, que se a gente for olhar até 1960, um pouco depois ainda da construção de Brasília, os estados de Mato Grosso do Sul não existia, então Mato Grosso e Goiás eram basicamente mato. Por isso o nome, inclusive, Mato Grosso, porque era mato, aqui não tinha população. A população era mais algumas outras cidades. E pós a construção de Brasília, isso também impactou, mas não tanto quanto foi o argumento utilizado à época, que está trazendo essas pessoas para a região central do Brasil. Então, esse é um primeiro impacto que também vai impactar na ditadura. Muita gente não sabe, mas por conta do custo de Brasília, isso gerou uma inflação muito alta, né, que começou em 1960, quando o Juscelino entrega Brasília. Isso vai impactar lá em 64, com o golpe militar que ocorre. Então, esse processo ele está ainda impactando até hoje, não só na questão racial, né, como é retratada no filme, mas impacta no nosso dia a dia hoje, na questão política, na questão financeira, porque é o reflexo do que já acontecia à época, né? Excelente contribuição. Você falou dessa questão, principalmente social, que a gente vivencia hoje em dia. Eu acho importante trazer algumas pontuações sobre o que você falou, né, que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565.
E nessa época, os africanos trazidos como escravizados formavam a maior parte da população do Rio, e isso ocasionou esse fenômeno que você falou. E aí, uma coisa que eu enxergo desse afastamento que eles fizeram para nascer Brasília, justamente para afastar essa população, esse povo preto, dessas grandes elites. E é um fenômeno que acontece até hoje na construção do que é a cidade do Rio de Janeiro. Outro exemplo também é o Cais do Valongo, que hoje se tornou um patrimônio material pela Unesco e é o maior ponto de chegada de africanos escravizados nas Américas. Então, se a gente for pensar nos 5 maiores pontos de africanos escravizados no mundo inteiro, com certeza, Rio de Janeiro e Salvador vão estar entre esses 5, porque essa população que foi trazida para cá é muito grande. E isso faz o surgimento das pessoas, dos povos que nós temos hoje. Então, se diz muito que o Brasil é um país que ele é fruto de miscigenação, mas essa miscigenação não foi romântica, como a gente estuda, é uma miscigenação que aconteceu, mas foi fruto de estupro das escravizadas da época, das pessoas indígenas, da população indígena da época. Então, é um processo que a gente passa hoje, a gente vive hoje, porque reflete a história do nosso país. Outro ponto também que eu acho legal falar é sobre essa pequena África, né? A região formada por bairros como a Saúde, Gamboa e Santo Cristo, onde os negros que eram libertos, escravizados, viviam e se organizavam, que hoje tem ali aquela parte da Pedra do Sal, que é chamada como um novo quilombo, que é o lugar onde o samba de raiz nasceu, e até hoje ele acolhe essa população também. Então, segunda-feira eu já fui, né? Segunda-feira na Pedra do Sal é lotado, muitas rodas de samba, e é onde o pessoal costumeiramente sai do trabalho e vai ali curtir. É aquela população trabalhadora, é dominado principalmente por pessoas negras, as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, mas que também hoje se tornou um grande ponto turístico. Queria falar também com você sobre o que você pensou sobre essas divisões geográficas que aconteceram na cidade do Rio e que se vão até hoje, sobre as ocupações dos morros. Bom ponto, é justamente isso que eu queria citar, referente às ocupações do morro. O que acontece? Primeiramente, houve esse processo de embranqueamento da população. Não deu certo, como a gente sabe, não deu certo. Por mais que muita gente ache, pense que Salvador é a capital dos negros no Brasil, não é. A população negra é maior no Rio de Janeiro, capital, do que em Salvador. Por mais que culturalmente a gente tenha essa impressão de que a cultura baiana em si é mais abraçada à cultura afro. Por mais que seja disseminado isso, na realidade crua, se a gente for pesquisar, trabalhar com números e fatos, ela não é. Agora, voltando a falar sobre essa questão dos morros. O que acontece? Voltando, houve esse processo de branqueamento que não deu certo, então eles começaram a fazer a primeira parte de tentar afastar essa população, de não ter, que essa população não tenha acesso à oportunidade de construir casas, ou os imóveis, ou afim. Tentaram derrubar os morros. Primeiramente, o primeiro processo que isso começa ali no início do século passado, século XX, processo de derrubada de alguns morros, tá? E depois, após isso, o que ocorre? Na virada ali, final da ditadura, anos 70 para os anos 80, tem um governo em específico no Rio de Janeiro que contribui, né, para esse processo de ocupação nos morros, que até então era proibido. Ocorria, mas, vamos dizer, o governante ele tentava camuflar essa ocupação, esse expurgo da população mais de baixa renda para os morros. O que acontece? Em vez do governo trabalhar com uma política pública de habitação, assim como diz a nossa Constituição de 88, isso é um direito do cidadão brasileiro, saúde, Constituição, segurança e educação, o governo, em vez de fazer isso, não, deixou com que a população de baixa renda, com a sua madeira, com o seu cimento ou lona, o que dava, começasse a ocupar os morros para poder morar. E
aqueles bairros onde existia essa população de baixa renda, que estava sendo expurgada, né, para os morros, começou a construir alguns condomínios de luxo para atender a classe elitizada do Rio de Janeiro. E isso ocorreu basicamente no início dos anos 80, lá com o governo do Brizola, né, isso é até citado num livro dele, da biografia dele, que o intuito era dar liberdade à população, só que pelo contrário, a partir do momento que você deu essa falsa ilusão que o povo poderia ocupar qualquer espaço do Rio de Janeiro, não é isso, você apenas jogou com, vamos dizer, com o regulamento debaixo do braço, olha, o governo não tem condição de construir casa para você, mas se você tiver essa condição, cara, pode invadir o morro, vá construir sua casa lá. Mas aqui não. Nesse terreno aqui não. Esse terreno aqui é do deputado, esse terreno aqui é do servidor, esse terreno aqui é, enfim, de alguém que tem um poder aquisitivo maior que o seu. Mas no morro você pode estar construindo sua casa lá sem problema nenhum. E essa falsa impressão, como eu falei, de que a população poderia estar ocupando qualquer área do Rio de Janeiro, gerou alguns desastres ambientais e gerou essa falsa, hoje em dia, falsa romantização da comunidade. As pessoas precisam entender que a comunidade, por mais que ela tenha o seu impacto cultural, ela tenha a sua beleza, vamos pensar dessa forma, ela é fruto de um expurgo social. Precisa-se ter essa conscientização que a comunidade, a favela, por mais que as grandes mídias e os grupos de massa tentam romantizar a favela como um lugar do povo, tentam romantizar justamente para que entre na nossa cabeça essa normalização de que a favela é do povo. E não é. O povo só está na favela porque foi jogado para a favela. Se o governo tivesse a oportunidade, tem o dinheiro para construir habitação de qualidade, a favela não iria existir. Então, acho que isso é algo muito interessante da gente parar, às vezes, para pensar, entender que por mais que o morro, a favela, seja algo culturalmente da nossa sociedade, que hoje seja algo presente, a gente não pode ter essa normatização, normalizar essa situação, que é uma situação de quem só vai para o morro é porque não tem condição. É alguém que não tem mais condição de pagar o aluguel. Então começa a juntar ali determinado materiais e tenta construir sua casa própria naquele local que pode um dia ter deslizamento, que está colocando a família dela em risco. Sendo que o governo, seja município, estado ou federação, tem a oportunidade de fornecer ao pagador de imposto, ao cidadão, o direito da casa, o direito da habitação. Então, isso é muito importante a gente olhar e analisar essa maneira geográfica. Que hoje, se você visitar o Rio de Janeiro, o pobre não mora à beira-mar. E se a gente olhar isso há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, lá no início do século, a beira-mar, em sua maioria, era dos negros. A população negra do Rio de Janeiro era muito maior no início do século passado. E por conta de todo esse expurgo de tentar afastar na época capital, de tentar embranquear a capital, de tentar afastar essa população de baixa renda, mais pobre, mais sem instrução por conta das oportunidades da capital, e deixar a capital, como é até citado no próprio documentário, a Paris tropical, né, de beleza, todo mundo feliz, samba. Não é. Isso é fruto de expurgo social, isso é fruto de tentar afastar, de tentar fazer uma segregação racial. Por mais que também, como é citado no documentário, o Brasil não tenha tido leis extremamente de expurgo racial, de segregação, como tivemos na África do Sul com o apartheid, como tivemos nos Estados Unidos as leis de Crow, que já segmentavam banheiro para os negros, escolas para os negros, ônibus, o negro só poderia sentar no fundo em determinados locais, o negro só poderia ter acesso a determinadas instituições públicas. Por mais que no Brasil não existiam as claras, a lei em si, no regulamento, no dia a dia hoje ainda existe isso, mas no dia a dia isso ocorre. O negro ainda ele é privado de muitas situações hoje. Se for um negro de baixa renda ainda de escola pública, ele não vai ter a mesma competitividade seja se for branco, enfim, não importa, mas de alguém que tem uma classe melhor, de alguém que tem aqui na minha cidade estudado num colégio particular.
que o pai tem a condição de pagar 2, 3 mil reais para o filho poder estudar, e eu vou estudar lá no fim do município, da capital, da cidade, não importa, e vou a pé para a escola. Como que eu, negro, vou competir com essa pessoa? Ah, é só você buscar querer, é só a meritocracia, que hoje é a palavra da moda, meritocracia. Tudo é base da meritocracia. Não é. A minha instrução base do ensino público não é a mesma que o aluno, que o rico vai ter na escola particular. Então esse é um ponto até interessante da gente abordar, que é a questão das cotas também, que isso, por mais que muita gente seja contra as cotas, a cota para o negro de baixa renda é necessária para ele ingressar na faculdade. O negro de baixa renda, se não fosse as cotas, boa parte deles não conseguiriam ingressar na universidade. Isso precisa também ser abordado e precisa ser mais difundido. Existem casos e casos, lógico, que tem um negro que ele vamos pensar da seguinte forma, ele é acima da média, ele talvez trabalhe, mas ele consegue estudar, ele consegue se dedicar mais, não importa. E ele não precisa da cota e ele vai por livre e espontânea capacidade, e aí a meritocracia entra e conseguir a vaga da Universidade Federal com melhor ensino e sem as cotas. Mas isso é raro. E esse processo também entra na questão do emburrecimento cultural da população, seja na parte das artes, mas também na parte musical, na parte cultural, na parte educacional, afeta o negro. Vou dar um exemplo, Natália, se me permite, também sei que eu falo muito, na hora que você quiser me interromper, pode interromper, aqui que ocorre no estado de Mato Grosso. O governo do estado, para tentar provar a união e provar para a população em geral, não existe reprovação. Existe a progressão. Dependente se o aluno se ele consegue, às vezes, a média, ou às vezes ele não consegue a média, mas ele precisa, por conta da questão de idade, da questão etária, ele precisa estar em determinadas fases do ensino público. A não ser que ele abandone o ensino, vá à aula uma vez na semana, bata num professor, casos raros, ele irá reprovar, mas se não, ele vai progredindo dentro do ensino público, e na hora que ele conclui ali aquele ensino médio, ele é jogado ao léu e seja o que Deus quiser. Tanto que tem um estudo dado esse de 2023, a gente não tem o dado atual de 2024, que cerca de 52% hoje das pessoas que são presas têm o ensino médio. Ou seja, já não é a falta de instrução escolar que é apontado muitas vezes. Essa instrução básica, média, como a gente aponta, ela existe e faz parte já de uma grande parcela carcerária do Brasil. E dentro desses 53%, mais da metade são negros, que são jogados e expurgados à margem da sociedade. Por mais que a gente ainda não seja, lógico, da forma como era há 30 anos atrás, há 40, 50, 100 anos atrás, mas ainda assim hoje existe essa questão racial muito forte. Por mais que a gente aponte, por mais que existam documentários como o Rio Negro, que mostre e tenha esse espelho retrovisor para que a gente possa estar olhando para o passado, existe a questão racial muito forte no Brasil. E isso precisa cada vez mais ser trabalhado. E isso, a Natália me conhece, ela sabe meu lado ideológico, tá? A gente tem divergências políticas como todo ser humano, ninguém converge a 100% do que o outro pensa, mas isso precisa ser trabalhado por todos os lados dentro do país. Seja esquerda, direita, centro, essa questão racial precisa ser trabalhada, precisa ser tratada. Isso não pode, muitas falas, serem normalizadas, independente de quem quer que seja a pessoa de baixa influência ou a pessoa com a maior influência. Falas não precisam ser normalizadas, não fazem parte da cultura. Porque existe, dando parte aqui da cultura do meu estado, existe algumas falas que, por mais que a gente pense que é de forma engraçada, não é. Abrir uma aspa aqui muito forte, mas às vezes quando você faz algo errado ou
que a gente chama de cagada, ah, tá fazendo coisa de preto. Por que coisa de preto? O preto só faz tudo errado? O preto não tem capacidade de fazer uma coisa boa? O preto não consegue ser acima da média? Por que precisa ser coisa de preto? Isso a gente precisa trabalhar isso dentro da sociedade, dentro da nossa cultura. E isso, por mais que eu esteja falando do estado de Mato Grosso, que é o qual eu nasci, moro e resido, isso também aplica-se no Rio de Janeiro. E, infelizmente, no Rio de Janeiro, esta segregação ela é muito maior. Na minha cidade, no Eixo, não existem morros. Existem bairros mais carentes, sim, existem. Mas na forma como isso ocorreu e ocorre dentro do Rio de Janeiro ou das grandes capitais, até porque a gente pode pegar o exemplo de São Paulo, essa segregação ela é muito maior. Essa divisão cultural, essa divisão geográfica na cidade, ela é muito maior. Quando a gente pega o dado que hoje mais de 52% da população do Rio de Janeiro, capital, é negra, são de pessoas pretas, mas é que tá, 52% da população é negra. Natália, tenta adivinhar quantos por cento do eleitorado que foi na última eleição era negro. Nem imagino. Cerca de 38%. Ou seja, se a gente pegar que o negro ele representa mais da metade da população do município, da capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que a gente chama de cidade maravilhosa, representa mais de 50% da população. Só que desses 50% dessa população, só 38% que foi votar. Então, quem, enfim, é o governo da cidade, ele não representa o negro. Ele representa. As decisões são tomadas por essa parte, que é a elite concentrada ali na cidade do Rio. Exato. Outro ponto importante, e isso que você falou, e eu me lembrei aqui, é sobre a expulsão que houve dos moradores negros e pobres da área onde foi construída e é hoje o Sambódromo da Sapucaí, que foi lá em 84, né, era um projeto que foi desenhado e é muito renomado pelo Oscar Niemeyer, e foi apresentado como uma solução para dar mais estrutura ao desfile das escolas de samba, que naquela época já movia a cidade do Rio de Janeiro, já era muito forte ali. E ao mesmo tempo que ele exaltava essa cultura, que é o samba, que é uma cultura das pessoas pretas, periféricas, que ele tem essa raiz, e o documentário vai mostrar, dentro dessas comunidades, celebrando a cultura afrodescendente, ele trouxe grandes danos, porque em prol dos lucros que seria dar, vários moradores foram expulsos. A área ali onde foi construído o Sambódromo, antes era um espaço onde os desfiles aconteciam de forma improvisada, e várias pessoas moravam ali naquela região, porque não era estruturado. E principalmente pessoas negras e pessoas pobres, principalmente em cortiços, né? Porque na época as favelas não eram ainda o que são, né? Como você falou, já existiam, mas ainda não eram o que são hoje, tão populosas, porque a população no Rio de Janeiro também aumentou muito, mas existiam os cortiços e as ocupações coletivas ali no redor, ainda fruto dos mais de 300 anos de escravidão. Se a gente for pensar, o Brasil tem 524 anos e mais da metade da sua história foi cerceada pela escravidão. Então, por isso esses reflexos. E aí, para a construção do Sambódromo, essas pessoas foram removidas à força, sem nenhum tipo de consulta. Houve indenizações, algumas foram pagas, mas muitos anos depois. Então, essas pessoas não puderam nem usufruir direito dessas indenizações. E, como você disse, eram afastadas para essas zonas de periferia, longe dos trabalhos que elas tinham, longe das escolas, ou de qualquer serviço básico, porque hoje a gente está falando mais de 40 anos depois disso, mas se hoje já é difícil esses serviços básicos dentro das favelas, imagina nessa época.
E é uma grande contradição, porque ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro se celebra muito essa cultura do negro, do samba, do carnaval, você vê que na realidade, no dia a dia, quem promove essa cultura e quem constrói o carnaval, que é a maior festa de rua do mundo inteiro, não são as pessoas que são privilegiadas pela cidade. Então, por mais que as escolas de samba sejam construídas majoritariamente por comunidades negras e pobres, elas hoje desfilam nesse espaço que simboliza a exclusão, né? Porque esse afastamento foi muito, muito, muito complicado. Outro exemplo também que dá para trazer disso é das situações que ocorreram mais recentemente em prol das Olimpíadas de 2016 e da Copa do Mundo de 2014, quando milhares de moradores de favelas foram removidos das suas habitações e levadas para outros lugares, e aí tem todo esse processo de novo. Então, por mais que o sambódromo seja um símbolo de orgulho cultural, também carrega uma grande história de exclusão. E o samba foi afastado geograficamente de onde seria o seu berço, né? E aí eu queria saber também queria escutar um pouco mais do que você pensou vendo o filme, mas queria saber um pouco da sua opinião, como você enxerga isso também na cidade que você vem, né? Então a gente está fazendo a amostra aqui no Mato Grosso, e eu queria saber como você enxerga isso em Cuiabá, aqui dentro do estado de Mato Grosso. Só trazendo pontos interessantes sobre a construção do sambódromo da Marquês de Sapucaí. Lembra que eu citei agora há pouco referente ao governador que facilitou a ocupação dos morros pela população de baixa renda? É o mesmo governador que construiu o sambódromo do AMB. E ele é considerado, no Rio de Janeiro, o pai dos pobres. Que é o Brizola. Chega a ser muito contraditório se a gente for analisar de maneira fria que o pai dos pobres ajudou a expurgar a população de baixa renda, né, de determinadas áreas para os morros, como eu citei, facilitando, entre aspas, que a população tivesse acesso à moradia, perfeito? Com o uso de força policial, que lembrando, gente, a força policial, ela faz o que o governador manda. Dentro do estado, se o governador mandar a força policial dar tiro pro alto, gastar toda a munição, eles são obrigados. O governador é o estado maior dentro do estado e dentro da força policial, acima dos coronéis, acima do comandante geral. Então, se houve esse expurgo com o uso de força policial, isso foi autorizado a canetada de alguém importante, e com certeza do governador, que é considerado o pai dos pobres para os fluminenses. Isso é muito interessante. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, para dentro do estado de Mato Grosso, essas áreas, vamos dizer assim, de ocupações, talvez a gente não, como eu citei, não sejamos tão afetados por toda essa questão de que, geograficamente, olhando para Cuiabá basicamente não tem morros, que os morros que possuem são avenidas. Então, é uma cidade que, na teoria, ela é plana, por mais que ela não seja projetada, não foi projetada igual Brasília, ou igual Goiânia, igual outras cidades, ela é quase que plana. Existem morros, mas hoje em si são avenidas, não são de áreas periféricas. Os bairros que a gente considera aqui na cidade bairros periféricos foram, inclusive, construídos por ex-gestores do Estado, ex-governadores do Estado. A gente tem aqui um bairro ele não é tão mais violento quanto já foi, mas que ele ainda é considerado periferia, e é o segundo maior bairro da capital hoje, que é o Pedra 90, ele foi construído nos anos 90, justamente em 1990, por um governador, que pegou aquela população. Porque, veja, Cuiabá, até 1980, 1990, ela morria no que a gente chama hoje na região do Cochipó, aquele início que a gente chama da Fernando Correia, próximo ali ao batalhão de engenharia, ao 9º batalhão de engenharia da construção, né, do Exército Brasileiro. Ela morria ali. E, mais para cima, ela morria próximo ao centro político-administrativo. Então, toda essa parte mais afastada da área urbana foi tomada pela população de baixa renda. Então, como eu falei, por mais que nós não tenhamos
favelas em si, nós temos as regiões periféricas. E um exemplo disso é o bairro do Pedra 90, que no início de 1990, quando ele foi construído e facilitada a sua construção pelo governador à época, Jaime Campos, até o início ali dos anos 2000, mais próximo a 2005, ali já metade da primeira década, ele era considerado o bairro mais violento de Cuiabá. Porque a população de baixa renda em si, que a gente chama massa de baixa renda, ficava assim naquela região. A gente tem outro bairro mais populoso que o Pedra 90, em Cuiabá? Tem, que é a Grande CPA. Mas ela não é de baixa renda em si. Ela não é periferia. O Pedra 90 foi ter asfalto no final da década de 10. No final de 2010 foi ser asfaltado a região como um todo. Então a gente vê que é um bairro jovem, se a gente for olhar de maneira na linha do tempo, um bairro que tem 30 anos, tem hoje aí 35 anos, mas se a gente for olhar dessa maneira, por ser jovem, o desenvolvimento dele teria que ser maior. Que a gente vê que na época de 90 a gente já poderia ser um bairro com um saneamento básico, e um bairro que até hoje não possui rede de esgoto completa e rede de água pluvial. E na teoria é um bairro que foi projetado. Então entenda-se que se os governadores, os gestores de estado da época resolveram alocar a população de baixa renda lá, alocaram sem nenhuma estrutura, alocaram de qualquer jeito, alocaram apenas para, como eu falei, pegar essa população, como a região, a capital terminava-se a cerca de 10, 15 quilômetros desse bairro, a gente está falando de 10, 15 quilômetros desse bairro. Então, se você afastou a população de baixa renda do centro, você afastou a população de baixa renda de toda a região central, de toda a região que seria o centro cultural, que seria o centro político, que seria toda a tomada de decisão, e tudo onde a capital, Cuiabá, no caso, funcionava. Você só tem aquela população saindo da sua casa de manhã às 6 da manhã, indo trabalhar, retornando às 6 da tarde para descansar e acabou. Você acha que aquela população naquela época teria vontade de quero entender sobre política? Não. Porque a viagem era longa. Pensa isso, a gente está falando de 1990, 1995, alguém utilizando transporte público. Se hoje a gente já tem queixas sobre transporte público, todas as capitais existem queixas, eu acho que hoje a única capital que não tem queixa referente a transporte público, se a gente for olhar de maneira fria, talvez seja Curitiba, porque a maioria das ruas foram projetadas para o transporte público, mas se não todas existem queixas, imagina uma cidade na qual a época teria cerca de 100, 150 mil habitantes, ou seja, uma capital pequena. Cuiabá se desenvolveu do início do século 2000 para cá, início do ano 2000 para cá. Então a gente tem uma população de baixa renda afastada, marginalizada dentro da cidade, certo? Que com a medida dos anos, com o passar do tempo, essa população foi reintegrada à sociedade para que ela possa ter acesso, porque as lojas começaram, o bairro é longe, mas é um bairro populoso. Toda a população de baixa renda está indo para lá. Por mais que seja uma população de baixa renda, por mais que seja, a gente considere de comunidade, ou a favela, como a gente tem nas outras cidades, é uma população pobre, mas que ela tem o seu dinheiro, ela recebe o seu salário. Então a gente precisa fazer com que essa população gaste, com essa população gere economia, faça a roda girar. Então começou-se a ter agências bancárias, começou-se a ter lojas de grande porte dentro de um bairro que era considerado de baixa renda. E isso sim ajudou a desenvolver o bairro e não marginalizar essa sociedade. Tanto que se hoje a gente for olhar, ele não é hoje o bairro mais perigoso, é estigmatizado, mas não é o bairro mais perigoso da capital. E existem outros bairros que são até mais antigos que o Pedra 90, mas que não são mais tão perigosos quanto o Pedra já foi. Isso também vale para o Rio de Janeiro. Como a gente citou, esse expurgo da população para os morros começou lá no início do século passado, certo? Na metade dos anos 80 em diante,
houve uma força maior, uma agenda voltada realmente a fazer com que essas pessoas fossem jogadas, literalmente estigmatizadas para os morros. E nos anos 2000 em diante, houve essa romantização da comunidade. Então, como eu citei lá no início, gente, é questão de raciocínio isso. Se a gente for para analisar de maneira fria, sem deixar o coração falar, quem toma as grandes decisões do Brasil hoje são as grandes elites. São as pessoas que realmente têm poder aquisitivo para tomar essa decisão. Não só poder político, mas poder aquisitivo. Hoje a gente tem um grupo mundial, uma multinacional de comunicação, que basicamente romantizou a favela, ela romantizou a comunidade. A gente não está desmerecendo a comunidade, não é isso. Não é que a comunidade não mereça ser romantizada, mas é estigmatizar ela como se aquelas pessoas realmente quisessem estar lá. Elas acordaram um belo dia, poxa, não tem onde morar, vou subir um morro, fazer uma casa sem reboco, sem infraestrutura nenhuma, com esgoto saindo a céu aberto, porque eu quero, e não é. Essas pessoas foram jogadas pela sociedade, foram jogadas pelo poder público para os morros. E isso precisa ser apontado. A gente não pode romantizar a comunidade. A gente não pode, não é porque a comunidade tem pessoas de valores, a comunidade tem a sua importância cultural, que ela tem que ser romantizada. Ela tem que ser mostrada a realidade, que as pessoas não queriam estar lá. Por mais que ela fale hoje que ela quer estar lá, ela quer estar naquele meio porque ela cresceu naquele meio e cresceu vendo aquilo sendo romantizado, vendo a normalização, a padronização de que, olha, você não vai sair daqui, tá? Você não vai sair do morro, você alguém pobre, alguém que vai continuar morando aqui no morro, mas olha, eu vou te dar uma força. Vou tornar um morro interessante para você ficar. Mas eu não quero que você saia. Não sai. Você pode ir na praia, você pode ir no shopping, mas volta para o seu lugar. E isso ainda... desculpa, mas isso ainda é uma das... A gente diz que dentro não existe preto ou branco, existem 50 tons de cinzas. E dentro desses 50 tons de cinzas, isso é uma das vertentes do racismo, isso é uma vertente do preconceito. E você, por mais que, como eu falei, o Brasil não tem leis como tiveram nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow ou segregação racial, né? Mas isso é uma segregação. A partir do momento que você começa a romantizar a pobreza, você começa a romantizar... Pô, não, aqui dá certo porque aqui é malandragem. Não, bicho. Você não pode querer fazer dar certo na malandragem. A malandragem ela não pode ser romantizada. A pobreza ela não pode ser romantizada. A falta de instrução, a marginalização de uma população não pode ser romantizada. Muito interessante isso que você falou, e é uma coisa que dizem muito também quando você está no Rio de Janeiro, né? Porque lá do Leblon você enxerga toda a favela do Vidigal, mas a separação é clara e é nítida. Sejam naquelas pessoas, você chega no Leblon, você vai num restaurante, você vai analisar quem que está ali se divertindo, quem durante a semana está na praia curtindo os grandes restaurantes, as grandes atrações que tem no Rio de Janeiro, quem está ali nesse lugar de servir. E é um lugar que foi imposto e colocado pela história que o nosso país carrega. Ivo, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco o que mais te impactou nesse filme, entre todos esses pontos que a gente discutiu hoje. Eu acho que eu citei isso no início, a demonstração da importância da cultura. Acho que muitas vezes nós, enquanto brasileiros, por conta da miscigenação, por conta... Olhando para o meu estado basicamente hoje é um estado que ele é dividido entre a população indígena negra e os descendentes de europeus, que é a população que veio do sul, que veio com o sonho de abrir o centro-oeste e acabou enriquecendo, mas ali, por mais que eram pessoas pobres, tiveram acesso, enfim,
Isso a gente não pode julgar, a pessoa tem enriquecido, mas a importância da cultura negra no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro, porque como eu citei, nós que não moramos no Rio de Janeiro, nós que temos acesso à cultura do Rio apenas pela mídia ou ir numa viagem de turista para passar 10 dias, 15 dias, mas não vivemos o Rio de Janeiro no dia a dia, pegando o ônibus, indo no morro, conhecendo as pessoas, a gente não vê que a importância da cultura negra no Rio de Janeiro. A gente sempre teve essa importância da cultura negra, ou a disseminação que a capital negra do Brasil seria Salvador. Se a gente for olhar números, se for olhar na cultura, na importância, no que representa, é o Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro tinha a população majoritariamente negra, enquanto era a capital do Brasil. A gente tem que sempre apontar isso. Enquanto foi capital do Brasil, hoje o Brasília não representa o Brasil em si, seja culturalmente ou pela sua raça e credo e afins, mas a gente for olhar, o Rio de Janeiro representava o espelho do Brasil, seja pela sua miscigenação cultural, seja pela sua miscigenação racial, mas ele era e é um espelho do Brasil, tanto aqui quanto lá fora. Então, ter essa visão de entender o quão é importante a cultura negra, o quão significava e quão significa, impacta dentro do Rio de Janeiro, para alguém que é de fora, como eu falei, alguém que vai ao Rio de Janeiro apenas para turistar, como eu falei, não conhece os meios, as entranhas do Rio de Janeiro, isso é muito bom, isso é muito interessante para a gente entender e ter essa consciência da importância da cultura afro, da importância das tribos quilombolas e afins, não só para a cultura do Rio de Janeiro, mas para a cultura do Brasil. Entender que a feijoada que todo mundo gosta de comer ao sábado é cultura negra. Entender que o samba, gosto do grupo de samba ABC, isso originou lá atrás na cultura negra. Tá, não gosto de samba, gosto de MPB, gosto de ouvir Tom Jobim. Cara, chorinho, a origem em si também é da cultura negra. Tudo bem, também não gosto disso. Cara, até se a gente for olhar mais cru ainda, o rock americano é da cultura negra. Isso faz parte da segregação racial. O rock nos Estados Unidos era dos negros. Teve um branco que rompeu pela primeira vez isso, que foi o Elvis. Tanto que no início o Elvis ia fazer shows maquiados, mais bronzeados pela maquiagem, para se passar como negro, para não sofrer rejeição. Só que quando descobriu que ele era um branco cantando um som de negro e dançando como um negro, ele sofreu muita rejeição, mas conseguiu se reverter, enfim, ele é considerado o rei do rock. Mas é ter essa importância não só como eu da cultura, entender todo o processo de segregação dentro do Rio de Janeiro, por mais que às vezes a gente tenha esse conhecimento das favelas, o que é passado pela grande mídia, mas ou muitas vezes ou ela é romantizada ou ela é totalmente estigmatizada como lar de bandido. Isso a gente tem que também deixar bem claro. Ou é das duas umas, ou ela é o arco-íris ou é o inferno, e não é. Nem todo mundo que mora na favela é marginal. Ali tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas de bem, tem pessoas que estão ali apenas porque a sociedade, porque o governante, porque não teve a oportunidade de sair dali. E a gente não está falando da oportunidade, de estudar, não está falando da oportunidade de, às vezes, ter um salário melhor. É realmente a oportunidade fornecida pelo governo. O governo dá a oportunidade, olha, hoje você tem uma casa construída aqui nessa favela A, mas a gente, enquanto governo, vai te dar uma casa realmente boa, de qualidade, um local ou próximo à região central, não precisa ser necessariamente, até porque talvez não tenha como, na região nobre. A gente não está falando isso de trazer do nada, igual a música do Traje Rigor, nós vamos invadir sua praia. Não, não é isso. Mas é que essa barreira cultural, essa barreira geográfica, se perca, esse muro de Berlim, que no caso o muro que existe dentro do Rio de Janeiro, se perca. A gente tinha o muro de Berlim dividindo a Alemanha Oriental do Ocidental, a gente tem um muro dentro do Rio de Janeiro que divide as culturas e divide a população. Isso é uma forma de segregação racial, por mais que às vezes seja romantizada.
É bonitinho ver o turista descer no Rio e querer ir na favela tirar uma foto com o negro. Pô, muito legal. Mas não, o negro não é um macaco em exposição que o cara vai no zoológico e tira foto com ele para postar nas redes sociais. É um ser humano. Não tem que ser bonitinho o turista vir, subir o morro todo contente, samba, caipirinha. Não. Ali são pessoas, ali são pessoas que estão ali porque não tiveram oportunidade, porque não tiveram condições de sair dali. E isso o documentário deixa claro que todo esse processo de segregação racial, que por mais não estivesse em leis, não houvesse uma imposição no papel, na prática era diferente. Na prática existia essa segregação racial, na prática o negro era estigmatizado. A gente tem a revolta das chibatas, no qual, por mais que já tinham se passado 22 anos da abolição, um negro dentro da Marinha do Brasil era estigmatizado e sofria como se fosse um escravo. Isso precisa ser citado. A gente hoje entende que talvez existe aquela confiança que a gente tem, né, dos poderes. Quem você confia mais? Todo mundo confia nos bombeiros, enfim. Mas existia uma segregação racial às claras e evidente na Marinha. A revolta das chibatas foi totalmente importante para que essa segregação não se rompesse por completo, mas fosse às claras, fosse a luz de todos. Entender que os negros passavam dentro da Marinha, eram humilhados. A revolta das chibatas justamente por isso, porque eles sofriam castigos físicos. Eles sofriam com chibatadas por serem negros. E porque às vezes eles talvez não obedeciam seus comandantes, em vez de receber punições administrativas como os quais os brancos recebiam, eles sofriam com chibatadas. Então isso também é citado no filme. Então é como eu falei, acho que o ponto interessante do filme é justamente trazer essa visão da cultura, da importância negra e afro dentro do Rio de Janeiro, trazer a importância do negro se entender e se mostrar, e mostrar aquilo que realmente está acontecendo com ele, e mostrar a segregação que, por mais não fosse no papel, mas existia por completo uma segregação racial dentro da cidade do Rio de Janeiro. É isso, Ivo. Queria agradecer por você ter aceitado o convite num domingo, janeiro. Eu sei que é difícil vir aqui falar em live, ainda mais sobre temas tão complexos como esse, né, que é a história do nosso país. Acho que a história do Rio de Janeiro reflete muito o que é o Brasil, o que foi a história do Brasil. E queria te agradecer, muito obrigada pelas contribuições. Tenho certeza que quem assistiu, quem passou por aqui, viu algumas pessoas comentando aqui. Fiquei muito feliz. E quem ver depois também, com certeza vai aprender muito. Queria deixar um convite a todos, a todas, todos que passaram por aqui, todas as pessoas que passaram por aqui, para assistir esse filme. O link está na minha bio, disponível gratuitamente, desse e dos outros filmes da mostra, então você pode parar, assistir em casa com tranquilidade, entender muito mais. Tenho certeza que vai ser engrandecedor para todo mundo. E obrigada novamente, obrigada a todos que participaram dessa live. Um abraço. Você quer falar alguma coisa nesse Sim, finalzinho? eu quero só fazer algumas recomendações para quem estiver assistindo e quiser entender o processo de branqueamento do Brasil, o processo de construção de Brasília, que são coisas que afetaram consequentemente o Rio de Janeiro. Não sei se todos conhecem, mas tem um canal no YouTube chamado Vogalizando História, do professor Vogel. É muito interessante, ele tem um vídeo curto, gente, 9 minutos, 10 minutos, ninguém vai morrer, a gente perde às vezes 2 horas assistindo um filme que a gente nem lembra se no dia seguinte. É um vídeo que vai mostrar e explica passo a passo o processo de branqueamento no Brasil durante o início do final do século XIX e início do século XX. Outro canal, e recomendo o vídeo também, e recomendo o canal, como citei, é o Novos Clássicos. Ele tem um vídeo que explica todo o processo e o custo e como a construção de Brasília, lá em 1950/60, afeta até hoje, continua e vai continuar afetando as tomadas de decisões, a economia e todo o processo cultural do Brasil, como afetou a segregação também dentro do Rio de Janeiro. E ainda recomendando também
tem um outro canal muito importante que se chama História para os Brothers, que ele também cita, ele tem um podcast, daí fica a critério, mas ele também tem um podcast voltado sobre esse processo de empobrecimento cultural e embranqueamento da população brasileira. Eu acho que vai agregar muito a quem não está aqui nos ouvindo e assistindo, para entender como o Brasil está sendo afetado e vai continuar sendo afetado, por mais que a gente lute, por mais que a gente fale e tente trazer à tona tudo que ocorre com a população negra e a população de baixa renda no Brasil. É isso, Ivo, muito obrigada. Obrigada a todos que passaram por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.